todo o tipo de ataques que no fundo, os nossos clientes e toda a gente, no fundo, acaba por ser alvo de. Quando falamos em e-mail, e portanto o vetor é exatamente esse, e-mail, falamos exatamente num vetor que, apesar de nós termos uma série de tecnologias agregadas à redução da superfície de ataque, falamos também num dos principais canais, ou seja, e a agenda para hoje é exatamente isso, é perceber um pouco aquilo que serão os principais, digamos que as principais tendências de ataque no mercado de hoje em dia e olharmos também, face a esses desafios, percebermos um pouquinho o que é este Harmony Email and Collaboration. De facto, é uma solução que não se prende só com o vetor de ataque de e-mail, mas que também olha para aquelas que são ferramentas de colaboração. Tudo aquilo que nós podemos pensar, SharePoint, Teams, Slack e por aí fora. No fundo, esta é uma solução que nos dá a resposta a todos estes desafios. E comecemos exatamente por aí. Ao contrário de, tipicamente, eu começar por aquilo que são os desafios, hoje começo de uma forma diferente. Começo por aquilo que são as soluções. E esta é uma solução que nos reduz imenso todo o tipo de potencialidade de estarmos expostos a phishing, estarmos expostos a ataques via esse vetor de e-mail, que na prática estamos a falar naquilo que é o dia-a-dia de um utilizador. E no fundo, e acaba sempre por ser assim, os utilizadores são sempre o alvo principal, são sempre, na verdade, o alvo mais fraco, o melhor, eu costumo dizer isto na brincadeira, mas que acaba por ser verdade, a melhor solução de cibersegurança é uma firewall humana. E no fundo, quer dizer, conseguirmos capacitar utilizadores para estarem capazes de saber onde é que clicam, o que é que fazem, o que é que dão permissão, onde é que introduzem credenciais. Infelizmente, isto é um pouco uma utopia e, portanto, nós temos que ajudar os nossos utilizadores. E esta é uma solução que, naquilo que é o dia-a-dia, é super capaz, no sentido em que, neste vetor que é o e-mail, neste vetor que são as ferramentas colaborativas, aquelas que nós utilizamos cada vez mais dentro dessa realidade que é a G Suite da Google, que é o Office 365 e por aí fora, esta é uma ferramenta que nos reduz, ou que tem a potencialidade de nos reduzir, de facto, aqui em 99,9% da potencialidade de sermos infectados através de um phishing, através de um e-mail que traz um malware, através de uma mensagem de correio que exfiltra a informação e por aqui fora. De facto, dentro deste universo que é Checkpoint, nós temos aqui uma série de tecnologias distintas que nos ajudam, dentro deste vetor que é o e-mail, a proteger os nossos utilizadores. No fundo, e também olhando aqui numa perspectiva muitíssimo mais macro, e quando olhamos para aquilo que é um Security Operations Center, um SOC, na verdade é assim, existe imensos alertas que chegam ao SOC que podem ser evitados se nós utilizarmos uma solução como esta, este Harmony Endpoint Email and Collaboration. Ora, contares aqui um pouquinho toda esta história contextual e de onde é que vem esta tecnologia. Não é propriamente uma tecnologia nova, não é aqui algo que não esteja perfeitamente testado, é uma tecnologia que nasceu em 2015, que se foi desenvolvendo, e a particularidade desta tecnologia prende-se exatamente com uma abordagem via API a todos os e-mails que nós recebemos, nomeadamente e-mails que são recebidos nestas plataformas cloud, sejam a G Suite da Google, sejam o Office 365 da Microsoft, e em que, em 2015, nós fundámos, Avanan, uma empresa que nós adquirimos, Checkpoint, e que, efetivamente, ao longo do tempo, inclusivamente desenvolvemos em 2017 uma API patenteada com determinadas características completamente diferenciadas daquilo que se vê ainda hoje no mercado. Em 2021, a Checkpoint adquiriu Avanan e, com isto, no fundo, dar-vos esta garantia. Esta é uma tecnologia perfeitamente madura, uma tecnologia perfeitamente testada em grandes clientes em Portugal, mas também fora de Portugal, e que nos permite, com toda a garantia, garantir-vos que é uma solução número 1 em termos de mercado e em termos daquilo que são os resultados efetivos na prática da proteção de ameaças,
Também dizer-vos que nós conseguimos, de facto, com esta tecnologia, reduzir, e porque há esta particularidade. Tipicamente, um ataque ransomware, isto é basicamente o treino das ameaças em Portugal, e no mundo inteiro, diria até mais. A verdade é que a maior parte delas vem essencialmente, isto tem a ver com táticas de ataque e tem a ver com as fases iniciais de um ataque que acaba como ransomware. Tipicamente, elas vêm quase todas, 78% no caso, vem exatamente pelo vetor de mail. Dizer-vos também, e mais uma vez, olhando desta perspectiva macro, que é, ok, nós temos uma equipa dedicada para tratar de incidentes de cibersegurança. Ter uma equipa de experts, olhar simplesmente para alertas de mail, e neste caso estamos aqui a olhar para 23% dos alertas serem só sobre e-mail, é algo que é pouco efetivo, é pouco rentável. E quando pensamos em ter um socket, de facto, é algo que não faz sentido. Por outro lado, e olhando aquilo que, e já vamos falar um pouquinho mais sobre estes conceitos de proteções de e-mail, deste vetor de e-mail, quais eram os conceitos que existiam, quais são os conceitos existentes e no que é que esta solução é completamente diferente. De facto, há aqui coisas como, e nós vamos nos referir a este termo mais à frente com acrónimos, mas Legacy Email Gateways, ou seja, estamos muito habituados a direcionar o nosso tráfego para algures, seja uma appliance física, seja um relay de mail, para uma instância em cloud, inclusivamente, mas onde temos que redirecionar MX Records, onde temos que fazer uma série de trabalho sobre e intrusividade sobre a produção dos nossos clientes, e onde efetivamente nós vamos usar a tecnologia que podemos usar nesses dispositivos. Se estivermos a falar de uma appliance, quer dizer, conveniente, de uma forma geral, nós conseguimos perceber que num hardware é difícil nós conseguirmos integrar determinadas tecnologias que só são ao dispor na cloud, ok? E, portanto, olhando aqui para todos estes consultores, indicadores de mercado, Forrester, Gartner, Omdia e por aí fora, nós conseguimos ver que claramente o futuro não é coisas como Security Email Gateways, que são appliances físicas que nós colocamos na rede, que interceptam o mail, mas quer dizer, não tem visibilidade alguma sobre aquilo que é o mail interno. Com estas novas realidades em cloud, como o Office 365, como o G Suite, quer dizer, não temos sequer visibilidade sobre aquilo que são os mails internos. Por outro lado, todas estas questões relacionadas com a capacidade de interceptar a mensagem antes sequer que ela chegue à mailbox do utilizador. Ou então, se falarmos aqui numa questão de escalação, ou seja, eu tenho 100 utilizadores hoje. O meu negócio corre muito bem, amanhã tenho 1000. No dia a seguir, ou num ano a seguir, tenho 10.000. Toda essa capacidade de escalar a minha capacidade de proteção, atuar ou fazer efetivar a minha capacidade de política de segurança, independentemente da minha realidade de negócio, sejam 100, 1000, 10.000 utilizadores. Ora, olhando então aqui para aquilo que era, digamos que as tecnologias tradicionais. Ora, tipicamente, e já adotando aqui um modelo cloud, nós temos modelos em que, ok, muito bem, eu tenho um Office 365, eu tenho aquilo que se chamam Exchange Online Protections, este EOP, não é? Quer dizer, eu tenho capacidades de analisar o tráfego que passa e, portanto, tenho este meu fornecedor de serviço de email em cloud que realmente tem também aqui uma camada de segurança, mas a verdade é que nós temos a prepotência de dizer que com esta solução nós conseguimos ir um pouco mais à frente. Olhando para os números, isto são factos, não estou a dizê-los de cor. Temos aqui uma série de e-mails, 6.300, por exemplo, mails com phishing que não foram identificados. Isto é-nos bastante claro quando fazemos qualquer tipo de prova de conceito. Vamos olhar um pouco mais à frente e olhar para aquilo que é aqueles que são os nossos clientes que utilizam este email, Harmony Email and Collaboration. E tipicamente nós conseguimos uma eficiência efetiva de 99% daquilo que são as detecções e num tempo entre 5 a 10 minutos, que é uma média, meramente. Tipicamente nem sequer utilizamos este tempo para conseguir identificar este tipo de ataques. E dizer-vos que, por exemplo, de um ponto de vista macro,
quando falamos num SOC, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido que analistas de um SOC tenham que analisar alertas de mail. As nossas soluções de proteção de mail teriam que ter essa capacidade. Eventualmente ter exatamente essa visibilidade, eventualmente ter a capacidade de integrar aquilo que se chama hoje em dia orquestração e automatização de remediação, também através de ferramentas de proteção de e-mail, ou se quisermos, no caso da Checkpoint, nós temos um ênfase muito grande naquilo que é prevenção, capacidade de prevenção, antes sequer de ocorrer um ataque. Portanto, olhando aqui um pouquinho para aquilo que é a arquitetura desta solução, portanto, independentemente de nós termos aqui uma proteção legacy, aquilo que nós podemos designar como um security email gateway, ou seja, uma appliance que me está a filtrar os e-mails que passam no meu flow de mail, que redirecionam os meus MX records. Depois, entretanto, seja lá Microsoft Office 365, seja G Suite, proteções nativas de Exchange no Office 365, proteções avançadas de ameaças também ao nível de G Suite. Ok, muito bem, elas que corram sobre o e-mail e nós temos a capacidade de, antes da mensagem chegar à mailbox, realmente fazermos a nossa análise. Reparem que nos anteriores cenários, se eu tiver um relay de mail, se eu tiver uma appliance a servir de MTA à frente de todo o flow do meu e-mail, provavelmente eu deixo de ter as outras opções. Neste caso do Harmony Email and Collaboration, para mim é opcional, ok? Eu posso ter, posso não ter, pode-se justificar mais à frente que é um investimento de dinheiro desnecessário, ok? Por termos de eficiência, mas em todas as ocasiões nós suportamos todos estes ambientes que são meramente cloud, Office 365, G Suite, mas também ambientes em que são híbridos. Ora, tipicamente, quando olhamos para aquilo que é um deployment de uma solução de e-mail em cloud, estamos a olhar para isto. Estamos a olhar para a minha plataforma fornecedora de e-mail, em que eu tenho as proteções inerentes, por exemplo, um Office 365, uma G Suite, tenho proteções avançadas de ameaças e tudo mais. A questão aqui é sempre perceber quando e se a minha mensagem, que pode ser suspeita, pode ser identificada ou não, chega à mailbox do utilizador e quanto tempo é que eu demoro a reagir ou se consigo efetivamente impedir que essa mensagem chegue de todo à mailbox do utilizador. Portanto, quando olhamos aqui para Security Email Gateways, aquelas típicas appliances que nós estamos habituados a ver desde sempre e que estão a interceptar todo o meu tráfego que vem de fora, essencialmente, que eventualmente até posso configurar para interceptar mail outbound, mas na verdade é que todo o e-mail interno não é visto. E tipicamente em termos de threat intelligence, são máquinas redutoras em termos de utilização daquilo que é capacidade de correlação, capacidade de conhecimento. Ora, olhando para esta solução de Checkpoint Harmony Email and Collaboration, nós estamos a olhar aqui para uma correlação de eventos de todo aquilo que é o universo Checkpoint. Ou seja, nós temos imensas soluções, seja ao nível de e-mail, seja ao nível de perímetro, seja ao nível de dispositivos móveis, plataforma endpoint, plataforma servidora, seja ao nível de IoTs, seja ao nível de comunicações, sejam elas perimetrais locais, sejam elas perimetrais com o cloud, sejam elas completamente via cloud, ok? Portanto, toda esta informação é relevante. Quando nós vemos um ataque ou uma cadeia de ataque, a coisa pode começar com um e-mail, pode acabar com uma comunicação para um Command and Controller, pode afetar ou pode utilizar técnicas de ataque que são propícias a dispositivos móveis, dispositivos endpoint, plataforma servidora, utilizadores de nível de direção e por aí fora. Portanto, há aqui uma série de variáveis e, portanto, o importante ou o relevante é de que realmente, se nós temos mais informação, muito provavelmente teremos muitíssima maior capacidade de detecção. Isto é mais ou menos refletido. Se quisermos colocar isto aqui em proporções, tudo aquilo que são soluções que protegem e-mail, tipicamente estamos a falar aqui numa metadata, ou se quiserem, em determinadas características que
indicadores de compromisso que são muito específicos. Que tipicamente olhamos para aquilo que é uma mensagem de mail, para aquilo que são as características dessa mensagem de mail, para aquilo que são as características dos remetentes, dos destinatários dessas mensagens, dos servidores SMTP e por aqui fora. Agora, dentro de uma cadeia de ataque, e olhando de uma forma, mais uma vez, macro, existe muitíssima mais informação que pode ser relevante e efetiva e rápida na identificação daquilo que são ataques efetivos feitos através de e-mail. E, portanto, todo o tipo de dispositivos, utilizadores, de domínios, de assets que nós temos no nosso negócio, se nós pudermos correlacionar toda essa informação de uma forma conjunta, certamente será bastante mais efetivo a nossa capacidade de ação. Ora, eu, mais que slides, eu gosto imenso de mostrar as coisas como elas são e, portanto, basicamente, se vocês quiserem ter aqui a ideia de como é que é esta solução e que tipo de visibilidade é que nós podemos ter através delas, deixem-me só aqui rapidamente recuperar uma consola e mostrar-vos exatamente aquilo que nós podemos fazer. Ora então, dizer-vos também que dentro daquilo que é o universo Checkpoint e a sessão de hoje é meramente acerca de um vetor de ataque que é o e-mail. Nós, na verdade, temos aqui 4 vetores principais de proteção. Sobre cada um deles, nós temos uma capacidade de endereçar diferentes vetores, diferentes soluções, diferentes negócios, de diferentes características. Regra geral, só descreveres aqui um pouco, todo aquilo que é o pilar Horizon tem que ver com correlação, tem que ver com serviços como XDR, estes termos XPR, MPR, ainda que a indústria fala em MDR e XDR, tem que ver com um mindset muito importante nas checkpoints. Prevenção primeiro. Antes de nós queremos ter capacidade de detecção e remediação, e elas são inequivocamente necessárias, nós temos que ter uma capacidade de prevenção. Tudo o que for diminuição da superfície de ataque e evitar termos incidentes de segurança, nós queremos ter. Então, XDR, MDR, XDR, MPR, XDR, tudo aquilo que são a correlação de eventos, tudo aquilo que são playblocks, no fundo, a capacidade de correlação e de automatização de resposta a qualquer tipo de incidente de segurança através de remediação automatizada, políticas, capacidade de dar uma plataforma para nós construirmos o nosso próprio Security Operations Center. Também esta vertente Quantum, que tem que ver com tudo o que são ligações, networking, seja ele como for, mais clássico, perímetro para perímetro, proteger um perímetro, novas realidades como otimização de comunicações SD-WAN, novas realidades olhando para aquilo que são dispositivos IoTs, proteger especificamente esse tipo de IoTs, gerir tudo isto através de uma única plataforma, CloudGuard, tudo aquilo que são plataformas clouds, workloads, tudo o que é identificação ou análise de código, validação de vulnerabilidades dentro de código, validação dentro daquilo que são indicadores de informação pessoal dentro de código, a utilização de frameworks com vulnerabilidades, tudo o que tem a ver com a plataforma cloud, CloudGuard é o nosso vetor. E depois tudo aquilo que tem a ver com quem mais utiliza tecnologia, utilizador. Comunicações feitas por um utilizador, dispositivos que um utilizador usa, sejam eles desktops, sejam portáteis, sejam dispositivos móveis, mas acima de tudo comunicações via browser, via e-mail. Portanto, nós estamos hoje a falar desta solução aqui, Email and Collaboration, que é gerida dentro de uma plataforma unificada, onde eu posso gerir todas as soluções dentro do ecossistema Checkpoint e onde eu vou-vos dar aqui, eu não vos vou fazer hoje uma demo praticamente disto que é a solução, vou-vos só mostrar algumas coisas giríssimas. Ou seja, nós temos aqui todos estes dashboards que nos dão exatamente evidências daquilo que são, por exemplo, incidentes relacionados com phishing, destes, e reparem, não estamos meramente a falar de uma solução de mail, estamos a falar de uma solução que é Email and Collaboration. Portanto, quando falamos, por exemplo, numa suite de Office 365, nós temos aqui incluídos o OneDrive, temos aqui incluídos o SharePoint, temos aqui incluídos o Teams, também dentro daquilo que é a suite, G Suite da Google.
o Google Drive, temos Dropbox, temos fora da G Suite, mas tudo o que é Gmail, tudo o que é Google Office, e depois temos ainda outras terceiras partes como Dropbox, como Citrix Share Files, como Slack e por aí fora. Portanto, dentro de uma única plataforma eu consigo avaliar aqui, de facto, tudo aquilo que tem que ver com ficheiros, com comunicações e com todo este tipo de interação e superfícies de ataque, no fundo, que os meus utilizadores estão sujeitos. Tem também aqui, obviamente, depois, dashboards específicos relativamente àquilo que é phishing, para cada uma dessas integrações que eu posso fazer dentro desta plataforma de análise. Temos depois sobre vetores de ameaças, especificamente malware, ou genericamente, devo dizer, malware, tem toda essa visibilidade. Tudo isto é depois, obviamente, granularizado em dashboards específicos e com todas essas regularidades. Anomalias leva-me exatamente aqui, por exemplo, a este mapa. Ou seja, nós conseguimos identificar autenticações que são feitas, por exemplo, ao Office 365, com base em geografia. E, portanto, pode para mim, e nós já temos perfeitamente esse tipo de experiência, ser perfeitamente possível identificar aqui, mas porque é que alguém me está a autenticar a partir de uma região onde eu não tenho qualquer tipo, e reparem, aqui não é enviar um e-mail, neste caso é mesmo eu estar-me a autenticar e efetivamente enviar um e-mail a partir de uma região, de uma geografia, onde não faz qualquer sentido para a minha empresa ter esse tipo de representatividade. Tudo isto é representado aqui também neste dashboard de anomalias. Mais uma vez, é feito o dig down até o detalhe até aquilo que é relevante em termos de integrações que eu tenho aqui feitas dentro deste Checkpoint Harmony Email and Collaboration. Depois temos uma componente de DLP, Data Loss Prevention, em que eu vou olhar exatamente para determinados tipos de configurações, e se quiserem ter aqui mais um pouco de especificidade, quando nós entramos aqui nos nossos Security Engines, por exemplo, dentro aqui do meu DLP, eu vou ter granularmente as configurações para que eu defina, de um ponto de vista de informação identificável, informação pessoal identificável, eu poder exatamente definir aqui aquilo que eu quero como critério. Também, de um ponto de vista financeiro, informação que é encriptada, informação que tem que ver com acessos de controle, informação que tem que ver com propriedade intelectual, depois determinadas, uma série de regulamentação mais ou menos mundial, PCI, SOX, IPA e por aí fora, uma série de critérios que regulamentam determinadas regulamentações de padrões de informação que eu permito ou não permito que saiam da minha empresa, que eu posso detectar, ok? Portanto, tudo isto é visto exatamente através destes dashboards, de uma forma genérica. Tenho os meus security events também, e depois tenho, obviamente, muito mais drill down, ou seja, tenho muito mais granularidade. Se eu quiser olhar especificamente para eventos e de um ponto de vista de segurança, tenho então ameaças, estado de ameaças. Quantas dessas ameaças foram de facto colocadas em quarentena? O tipo de ameaças que eu recebi em determinado momento de tempo, o tipo de, por exemplo, olhando especificamente para phishing, o tipo de phishing que eu tratei. Neste caso, estamos a olhar aqui especificamente para financial scams, portanto, esquemas financiais para roubo de informação. Dizer-vos também, e agora de uma perspectiva, e porque o último ponto desta agenda, e já nos sobra pouco tempo, e um dos convites que eu vos quero fazer é claramente, por favor, se acharam isto minimamente interessante, se têm coisas distintas, com graus de eficiência distintas, nós temos todo o gosto em falar convosco e fazer-vos aqui uma demonstração mais como prova de conceito e, portanto, basicamente, eu queria chegar aqui, que é, ok, para todos estes motores de identificação e detecção, nós vamos ter aqui uma política. E esta política permite definir, e já agora isto é como uma firewall, a primeira que se habilita, a política de topo é a primeira que houver um match, é a primeira que será aplicada, portanto, convém termos aqui políticas mais específicas, em primeiro lugar,
e depois genéricas em segundo lugar, ou é num lugar mais baixo. Mas olhando aqui, por exemplo, uma política geral aplicada a todos os utilizadores e a todos os grupos para Office 365, em que aqui nós vamos poder definir uma série de coisas, ok? Portanto, já definimos que aplicamos a todos os utilizadores e a todos os grupos, e depois temos aqui um modo operacional, se quiserem, um modo de proteção, em que eu posso perfeitamente fazer um teste e recordes. Esta é uma solução que pode ser testada. Esqueçam redirecionamentos de MX Records. Esqueçam aqui colocar uma máquina à frente e ser super intrusivo no tráfego. Esqueçam todos estes métodos de proteção de email legacy, que é como se chamam, ou mesmo estes métodos de gateways de segurança de email. Esqueçam isto. Basicamente, nós podemos colocar aqui no modo Detect, em que basicamente esta é uma solução que atua via API, como vimos inicialmente, e portanto, eu posso optar por, de facto, ser intrusivo, primeiro analisar o e-mail e impedir completamente que o e-mail chegue ao mailbox do utilizador, ou ainda que a Microsoft Office 365, as suas capacidades de análise que também as têm, digam que é um spam, vai para a junk mail. O junk mail está na mailbox do utilizador. O utilizador, se quiser, pode ir recuperar essa mensagem. Ora, nós podemos atuar no modo de detecção intrusão zero. Estamos só a ver, recebemos uma cópia, fazemos a nossa análise, fazemos o nosso diagnóstico e damos a nossa visibilidade. Podemos também atuar no modo Detect and Remediate, e aqui sim, ok, muito bem, a mensagem ainda chega à mailbox do utilizador, nós fazemos o nosso verdito e podemos atuar sobre ela. Temos a capacidade de atuar sobre a mailbox do Office 365 ou da G Suite e vamos buscar o e-mail e em segundos prevenimos que o utilizador, de forma reativa, atenção, que o utilizador de facto aceda à mensagem, ou, melhor ainda, e isto que é desejado, em modo prevent, de facto nós interceptamos a mensagem nunca chega àquilo que é a mailbox do utilizador final, seja lá para a junk mail, ou seja lá para qualquer outro folder que seja dentro da mailbox, impedimos e atuamos de acordo com aquilo que são os verditos. Nós podemos definir também qualquer tipo, para qualquer uma destas camadas, phishing, malware attachments, conseguimos sempre definir aqui customização de mensagens a dar ao utilizador. Temos completamente toda a variabilidade de definir como é que queremos interagir com o utilizador. O utilizador não tem capacidade nem necessidade de ou sequer informação de que a mensagem é bloqueada, tem e pode solicitar recuperação de mensagem, ou pode ser perfeitamente autónomo e ir buscá-la, ok? Tudo isto é perfeitamente possível. Mas só para terminar, e até porque estamos mesmo a acabar, dar-vos aqui, digamos que a cereja no topo do bolo. Toda a gente que já tratou de análise de mail e tem que aferir determinadas coisas sobre mail, reparem só nesta capacidade de quê? Ok, eu tenho um incidente de segurança com uma mensagem. Estas são, sem pedir cá MLs ao utilizador, sem ter que andar a lamber, e permita-me a expressão lamber, os headers da mensagem. Nós temos aqui todo o detalhe da mensagem, ou seja, a caracterização de onde e para onde é que vai a mensagem, quais são os reply to pré-configurados e se coincidem ou não com os mesmos emissores dessa mensagem, mas acima de tudo temos aqui a stack de segurança, ou seja, o que é que aconteceu à mensagem? Foi colocada em quarentena por quem? Pela Checkpoint. No caso, nós analisámos o e-mail a seguir à Microsoft, Office 365, em que o Defender disse, não, isto é clean, não se passa nada, tudo muito bem, o nosso motor de identificação, cuidado, nós estamos a identificar aqui uma série no fundo, de indicadores. Ou seja, por exemplo, técnicas de impersonificação, olhando para aquilo que são características de qualificação da comunicação de mensagens, DMARCs, SPFs, tudo isto é analisado e é registado. Temos uma análise muito breve, no que diz respeito a links, no que diz respeito a attachments, no que diz respeito àquilo que é, e repare, esta é uma solução que vos vai fazer uma análise retrospectiva também. Nós ativamos o POC e já agora, todos vocês são muito bem-vindos aqui ao portal checkpoint.com. Escolham aqui a solução Email and Collaboration, ativem uma demo de 14 dias, só têm que registar o vosso
com o vosso utilizador administrador do Tenant Office 365 e imediatamente a integração está feita, ok? A partir daqui, nós podemos ver exatamente isto. Portanto, uma prova de conceito em que, depois da Microsoft, nós conseguimos fazer uma análise posterior e conseguimos ver, por exemplo, estas coisas. Analisado como clean pela Microsoft e analisado como checkpoints ou melhor, como phishing pela checkpoint. Depois temos os vários motores, os vários logs, as várias, como nós chamamos, blades, em que podemos ver o que é que foi analisado, que motores foram, analisaram, e temos aqui show scans, o que é que foi analisado, o que é que foi detectado. Temos depois aquilo que é o histórico de comunicação entre utilizadores, um para um, entre utilizador e domínio de envio, entre domínios. Esses históricos, indicadores aqui de compromisso no que diz respeito àquilo que são os nossos motores de inteligência artificial. Podemos ativar aqui aquilo que nós chamamos de inteligência artificial generativa e que nos vai resumir em digamos que, linguagem mais familiar e mais pessoal aquilo que se passou. Se houver análise de links, conseguimos vir aqui analisar o link, ok? Domínios, reputação do domínio, há quanto tempo o domínio foi registado, por aí fora. Se houver análise de cheiros, conseguimos dar muitíssimo mais detalhe. Acima de tudo, e terminando aqui também um pouco toda esta apresentação, dizer-vos que, como vos disse, podem ir ao portal, ativar a demo, conseguem ter aqui, sem grande intrusão, esse teste, mas, de qualquer das formas, mais interesse, falem comigo, Diogo Pata, Security Engineer da Checkpoint. Este é o meu e-mail e, portanto, terei todo o gosto de fazer uma auditoria, um security check-up àquilo que é a vossa comunicação por domínio. Muito obrigado, espero que tenham gostado.